Boa tarde, me chamo Maria Eduarda, vou apresentar o artigo Inteligência Artificial no Processo Penal, realizado com orientação do professor Rodrigo Chemin, no Programa de Iniciação Científica Ciclo 2020 da Universidade Positivo. A presente pesquisa tem como objetivo compreender a nova tecnologia da inteligência artificial, identificando novas potencialidades de emprego no processo penal. O método de pesquisa utilizado foi a revisão bibliográfica, a fim de compreender a inteligência artificial e os casos concretos em que ela já é aplicada no processo penal. Ampliou-se o olhar para experiências estrangeiras, promovendo o estudo da legislação global. A inteligência artificial é um software ou computador com um mecanismo para aprender, desenvolvendo uma atividade que geralmente iria requerer a inteligência humana. Hoje, a inteligência artificial é dividida entre fraca e forte. Fraca é aquela inteligência artificial que não é capaz de produzir raciocínio autônomo, necessitando do conhecimento fornecido pelo ser humano. Já a inteligência artificial forte é aquela capaz de criar consciência, simulando raciocínio, emitindo opinião, independente da interferência do ser humano. Mundialmente e recentemente, iniciou-se a utilização da inteligência artificial nos sistemas judiciários, a fim de tê-la como uma aliada contra as dificuldades enfrentadas e tendo em vista o sempre crescente número de processos e a necessária agilidade no judiciário. Contudo, a aplicação dessa ferramenta tecnológica é ainda mais recente se comparada às outras áreas. Parte do problema que dificulta a adoção da inteligência artificial no direito é que há um desconhecimento mútuo, ou seja, os técnicos da tecnologia de informação ignoram como se opera o processo penal, e os atores jurídicos se importam basicamente com ferramentas para a busca de jurisprudência, doutrina e referências legais, fazendo com que a tecnologia aplicada aos processos seja ainda mais primitiva. Um dos maiores exemplos de grande aceitação da inteligência artificial no meio jurídico é os Estados Unidos. O país, conhecido por seu modo liberal, em adição acumulou, trouxe a apresentação de uma vasta gama de possibilidades da aplicação da inteligência artificial no processo penal, incluindo a função de decisão. Ainda que sem a devida regulamentação, existem diversos exemplos da aplicação da inteligência artificial nos Estados Unidos. Um deles é no estado de Wisconsin, onde, através da análise de algoritmos, foram criadas e já utilizadas a inteligência artificial para cálculo de pena e para exame de concessão de benefícios na execução penal. Outro exemplo é a Suprema Corte do país, que apresentou um software capaz de prever votos de processo, realizando uma tentativa onde acertou 75% dos votos dos juízes. Dessa forma, cria-se a possibilidade das decisões serem tomadas por inteligência artificial, utilizando-se o parâmetro dos juízes. De uma forma divergente à aceitação da inteligência artificial nos Estados Unidos, a França aprovou a Lei 222 em 2019, proibindo a divulgação de dados estatísticos de decisões dos juízes franceses, chegando a uma pena máxima de 5 anos. O dispositivo dispõe sobre a impossibilidade de utilizar dados do judiciário com o propósito de avaliar, analisar, comparar ou prever as práticas profissionais dos juízes. E estabelecer um novo caminho a ser seguido pelos novos serviços da inteligência artificial nos sistemas judiciários e demonstrando uma preocupação com o parâmetro necessário para estes, em 2018, a Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça editou a primeira composição que versa sobre os princípios que devem ser aplicados nos instrumentos de inteligência artificial, sendo eles o respeito aos direitos fundamentais, a não discriminação, qualidade e segurança, transparência, imparcialidade e equidade e controle do usuário, aplicáveis aos processos de matéria civil, comercial, administrativo e penal. No tocante à justiça penal, é necessário enfatizar que esta carta registra uma preocupação com o fato de que ela tem questões muito mais específicas, que exigem um olhar mais cuidadoso, a exemplo da utilização do instrumento de inteligência artificial para a prevenção dos crimes, análise de risco de reincidência e previsibilidade do comportamento ofensivo do réu, situação nos quais é muito fácil de criar um preconceito. Para que seja possível utilizar este instrumento no processo penal, é necessário que o judiciário esteja sempre vigilante, desempenhando um papel ativo no desenvolvimento dessa tecnologia. Da mesma maneira, na Carta Europeia, resta claro que é imperioso observar fielmente os princípios que regem o direito ao processo penal,
principalmente nos temas de reabilitação e do papel do juiz na individualização da pena. Já no Brasil, os tribunais superiores utilizam a inteligência artificial já em alguns sistemas, desde 2018, como no sistema Vitor e Sócrates. No caso do sistema Vitor, se um recurso extraordinário trabalha com um tema que o STF já julgou e decidiu, um tema de repercussão geral, o programa de inteligência artificial lê isso na peça recursal e recomenda o não conhecimento do recurso. Já o sistema Sócrates realiza uma análise semântica dos textos das peças processuais, com o objetivo de facilitar a triagem dos processos, identificando casos com matérias semelhantes e pesquisando o julgamento dos tribunais que possam servir como precedente para o processo em exame. Iniciando a legislação brasileira, em maio de 2019, o Brasil formalizou a sua adesão a recomendações do Conselho de Inteligência Artificial, documento realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que estabeleceu princípios para a utilização da inteligência artificial. Entre dezembro de 2019 e março de 2020, o governo brasileiro também colheu dados em consulta pública para a elaboração de uma estratégia brasileira de inteligência artificial. Em paralelo, o Congresso Nacional discute 4 diferentes projetos de lei. E, saindo na frente, agora em agosto de 2020, o CNJ decidiu editar a Resolução número 332, regulamentando o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro. Tal resolução do CNJ reproduz boa parte dos princípios estabelecidos nos regulamentos internacionais anteriormente pontuados. No ponto específico da matéria penal, a resolução foi bem restritiva, estabelecendo que a utilização do modelo de inteligência artificial em matéria penal não deve ser estimulada, sobretudo com relação à sugestão de modelos de decisões preditivas. Há algumas ressalvas dispostas, contudo essa regulamentação do CNJ poderia ter aguardado um maior amadurecimento nas pesquisas e no aprimoramento dessas tecnologias, tendo em vista que a possibilidade dela ensejar um engessamento das pesquisas e na utilização dessas ferramentas no processo brasileiro, indo contra toda a legislação mundial. Essa foi a pesquisa realizada, que resultou em 3 artigos. Muito obrigada pela atenção.